Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no IRF, Isso aí. o famoso imposto de renda retido na fonte. Você quer entender como ele impacta as suas finanças, não é? Exatamente. E como ele afeta o panorama fiscal do Brasil. É um tema um pouco complexo, mas fica tranquilo que a gente vai destrinchar tudo para você. A gente vai te explicar tintim por tintim. Se você vive no Brasil, o IRF te acompanha em tudo. Salário, investimentos, aluguel de imóveis. Nossa, é verdade. É como se um pedacinho do seu dinheiro já fosse direto pro governo. E como se a gente pagasse um mini pedágio, né? Isso. Para poder seguir. Exatamente. Mas vamos começar do começo. O que é esse tal de IRF? O IRF é o imposto de renda retido na fonte. É um sistema em que o imposto de renda ele já é deduzido. Lá na fonte pagadora, antes mesmo do dinheiro chegar na sua mão. Entendi. Então você recebe um salário, Certo. aluga o imóvel, tem rendimento de investimentos. Aham. O IRF já está lá, Já está. retendo uma parte para já ir para o governo. Então quer dizer que ele é como se fosse um adiantamento do imposto de renda. Exatamente. É como se fosse um adiantamento que a gente paga ao longo do ano. E aí, na hora de fazer a declaração anual, a gente já pagou uma parte. Entendi. Simplifica bastante, né? Simplifica. E como que esse valor é calculado? Tem alguma fórmula mágica? A mágica é a tabela progressiva do imposto de renda. Basicamente, quanto maior a sua renda, Certo. maior a porcentagem que é retida. Para pessoas físicas, as alíquotas elas variam de 0,5% a 27,5%. É um sistema que busca ser mais justo. Quem ganha mais, contribui mais. Faz sentido. É. Mas e se a gente pagar mais do que deveria ao longo do ano? Ok? Aí entra a declaração de dívida anual, Certo. a famosa declaração do imposto de renda. É a hora de fazer as contas com o leão. A gente coloca tudo ali, né? Declara os rendimentos, As despesas. as despesas dedutíveis Ah. e o IRF que já foi pago. E se a gente tiver pago a mais? Se o valor retido ao longo do ano for maior do que o imposto devido, Certo. você tem direito à restituição. Ah, que bom. É como se o leão devolvesse o troco. É verdade. E se a gente pagar menos? Aí, na declaração de ajuste anual, a gente tem que complementar. É o momento da verdade. É o momento da A verdade. gente vê se pagou a mais, pagou a menos Então, e faz o acerto final. exatamente. Por isso que é importante manter tudo organizado, né? Os registros, os comprovantes. Não é nada de Pra na hora da declaração, tá tudo certo. boa. E para onde que vai esse dinheiro todo arrecadado com o IRF? O IRF, ele é uma das principais fontes de receita do governo federal. Certo. Ele é fundamental para financiar serviços públicos, Entendi. saúde, educação, segurança, infraestrutura. Nossa. É como se cada pedacinho do IRF ajudasse a construir hospitais, escolas, estradas. Como um investimento que a gente faz no país, né? Exatamente. Um investimento no nosso bem-estar, É verdade. no desenvolvimento do Brasil. É importante ter essa consciência na hora de pagar, né? Sem dúvida. E entender para onde vai o nosso dinheiro, né? Faz a gente valorizar mais o pagamento do imposto. A gente vê que ele tem um impacto real, né? Na vida de todo mundo. Na vida de todo mundo. Legal. E além do impacto nas nossas finanças e no país como um todo, o IRF também está presente no mundo dos investimentos, né? Sim. E ele se comporta de maneira diferente, dependendo do tipo de investimento. Certo. Por exemplo, nos fundos de investimento, a gente tem o Come Cotas, Cotas. que é a antecipação do imposto de renda sobre os rendimentos. E já em investimentos de renda fixa, o imposto geralmente é retido no momento do resgate. Entendi. Parece que o mundo dos investimentos é cheio de detalhes, né? É importante a gente se atentar a todos eles. É importante entender como o IRF funciona em cada caso para tomar as melhores decisões. É verdade. E antes da gente ir para o mundo dos investimentos, queria entender como o IRF funciona para quem tem rendimentos do exterior. É um tema que gera muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Muitas dúvidas. A globalização, né? A internet abriu muitas portas para os brasileiros É verdade. trabalharem, investirem no exterior. Certo. E nesses casos, o IRF também está presente, com algumas particularidades que precisam ser observadas para evitar a bitributação. Bitributação. Que nome complicado. O que é isso? Bitributação é quando você paga o imposto duas vezes. Ah, entendi. Sobre a mesma renda. No Brasil. No Brasil. Exterior. E no país de origem do rendimento. Caramba. O Brasil tem tratados internacionais com diversos países para evitar isso. Que bom.
E se o país não tivesse tratado com o Brasil? Aí você precisa declarar a renda recebida no exterior, na sua declaração anual. Certo. E pagar o imposto aqui no Brasil. Entendi. Mas você pode compensar o que você já pagou lá fora. Ah, entendi. Para não ter essa bitributação. Que bom. Mas imagino que essa parte de rendimentos do exterior seja complexa. Requer bastante atenção. É importante buscar ajuda profissional para entender as regras direitinho. É verdade. E falando em problemas, o que acontece se a gente esquecer de pagar o IRF? A Receita Federal não perdoa. Não pagar ou pagar incorretamente. Pode gerar multas, juros e até ações legais. Nossa. As multas podem chegar a 75% do valor do imposto. Caramba. Em caso de fraude, pode até dobrar. Nossa, o bicho pega. Melhor manter tudo em dia. Evitar dor de cabeça. Melhor prevenir do que remediar, né? Exatamente. Faz todo sentido. E na próxima parte do nosso mergulho no IOF, a gente vai dar umas dicas para facilitar esse pagamento. Umas dicas práticas. E evitar erros. Para você lidar com o leão sem estresse. Então fica ligado. E aí, de volta para o nosso mergulho no IRF. Isso aí. Na primeira parte a gente viu bastante coisa, né? A gente explorou bastante coisa. Os conceitos básicos. Caralho. O impacto nas finanças. Na economia do Brasil. Agora vamos afundar um pouquinho mais. Vamos do mundo dos investimentos. Porque afinal todo mundo quer ver o seu dinheiro render, né? Com certeza. Mas, como a gente viu, o leão também quer a parte dele. Exatamente. Nós vamos entender como que o IRF impacta os nossos investimentos. Começando pelos fundos de investimento, que é uma opção bem popular, né? Para quem quer diversificar. Certo. E aí a gente tem o famoso Come-Cotas. Come-Cotas, que nome. Parece que o leão tá dando uma mordida nos nossos investimentos mesmo. E dá uma beliscada. O Come-Cotas é basicamente a antecipação do imposto de renda sobre os rendimentos dos fundos. Ele acontece 2 vezes por ano, em maio e novembro. E a alíquota varia, de acordo com o tipo de fundo. Então, mesmo que a gente não resgate dinheiro, ele já vai lá e pega um pedaço. Isso. Ele cobra um pedágio semestralmente. Caramba! Sobre seus ganhos. Então é importante a gente considerar isso, né? Na hora de escolher um fundo. Com certeza. Porque se o Come-Cotas for muito alto, ele vai acabar diminuindo a rentabilidade, né? Exatamente. No longo prazo. É importante ficar de olho. Legal. Outro investimento popular é a renda fixa. A renda fixa. O tesouro direto, por exemplo. O tesouro direto. Que é considerado um investimento mais seguro. Mais seguro. Como que funciona o IRAF no tesouro direto? No tesouro direto, o imposto só é retido no momento do resgate. Ou no vencimento do título. Certo. A alíquota varia de acordo com o prazo. Quanto mais tempo você investe, menor o imposto. Que legal. O leão te recompensa pela paciência. E para quem investe em ações, a tributação é diferente. O IRF incide principalmente no day trade. Day trade, para quem não sabe o que é. Day trade é a compra e venda de ações no mesmo dia. É um jogo de alto risco. Exige bastante conhecimento, né? Exatamente. Experiência. E aí o leão cobra 20%. É o ingresso para entrar no jogo. É o ingresso. E por que investe em ações no longo prazo, como que funciona? O imposto só é calculado na venda das ações, lá na sua declaração anual. E só se o valor das vendas no mês ultrapassar 20 mil. Abaixo disso é isento. Então uma boa notícia para quem investe pensando no longo prazo. Boa notícia. Boa. E saindo um pouco do mundo dos investimentos, vamos voltar para aquela parte dos rendimentos do exterior. Vamos lá. A gente já falou um pouquinho sobre isso na primeira parte. Sim. Mas eu acho que seria legal a gente se aprofundar um pouco mais, né? Com certeza. Quais são os pontos principais? É fundamental verificar se existe um tratado internacional para evitar a bitributação. Lembrando, bitributação é pagar 2 vezes, né? Isso. Mesmo imposto. No Brasil e no país de onde vem a renda. Certo. Esses tratados são importantes para garantir que você pague imposto só uma vez. Seja no Brasil, seja no outro país. E se não tiver esse tratado? Se não tiver o tratado, você declara a renda aqui no Brasil. Certo. Paga o imposto aqui. Mas a gente tem a compensação. Que bom. Do que foi pago lá fora. Você não paga 2 vezes? Exatamente. Mas imagina que essa parte de rendimentos do exterior seja bem burocrática. Requer bastante cuidado. É importante ter um acompanhamento profissional. Para não ter problema. Para te auxiliar.
E falando em problema, na próxima parte a gente vai falar sobre o que acontece se a gente não pagar o IRF corretamente. E o lado negro da força. As penalidades. As consequências. Então fica ligado. Fica ligado para não perder. Chegamos na última parte do nosso mergulho no IRF. Ufa! Já vimos tanta coisa, né? Exploramos bastante coisa. Conceitos básicos, impacto nas finanças, na economia. Vimos como funciona para investimentos. Para quem tem rendimentos do exterior. Isso. Mas agora eu queria saber, na prática, como lidar com o DIFER-IRF? Boa pergunta. É hora de simplificar e te dar umas dicas para lidar com o leão sem estresse? Sem estresse é bom, né? Ninguém quer ter dor de cabeça com a receita. Com certeza. Primeira dica, e talvez a mais importante, organização. Manter seus documentos financeiros em ordem é essencial. Faz sentido. Para evitar erros na hora de calcular e pagar o imposto. A gente precisa guardar tudo, né? Comprovante de rendimentos, recibos. Extrato bancário. Tudo que comprove suas informações para a Receita. Mas com a correria do dia a dia, às vezes a gente deixa a papelada acumular, né? Acontece. Mas uma boa organização financeira é fundamental para ter controle do seu dinheiro. Verdade. E que mais? Tem outra dica. Segunda dica. Use a tecnologia a seu favor. Tecnologia. Hoje em dia tem vários aplicativos e softwares que ajudam na gestão financeira. Entendi. Inclusive no controle do IRF. Eles facilitam o acompanhamento dos seus rendimentos, o cálculo do imposto e até o preenchimento da declaração anual. Nossa, que prático. Bem mais fácil, né? A tecnologia ajuda bastante nessas burocracias. Sem dúvida. E a gente evita erros que podem custar caro, né? Exatamente. Terceira dica. Mantenha-se atualizado sobre a legislação. As regras do IRF podem mudar. É verdade. Então é importante ficar de olho nas novidades. Para garantir que você está pagando o imposto corretamente. Entendi. Como a gente faz para se manter atualizado? Acompanhe as notícias, consulte fontes confiáveis. Certo. E em caso de dúvidas, procure um profissional especializado. Porque a gente não vai ter surpresa desagradável com o leão, né? Ninguém quer. E para finalizar, tem mais alguma dica? Planejamento é tudo. Planejamento. Ao se planejar financeiramente, você pode otimizar o pagamento do IRF e até reduzir o valor do imposto a pagar. E como a gente faz isso? Diversifique seus investimentos, por exemplo. Você aproveita as diferentes alíquotas e isenções. Entendi. Para minimizar o impacto do IRF na sua rentabilidade. Nossa, que dica boa. Planejamento é essencial, né? Com certeza. Para a gente alcançar nossos objetivos financeiros. E evitar perrengues com o leão. É verdade. Com essas dicas, acho que a gente está bem preparado para lidar com o IRF. Espero que sim. Mas o mundo das finanças é dinâmico. É verdade. E o IRF não é exceção. Para a gente finalizar nosso mergulho, que tal uma reflexão sobre o futuro do IRF no Brasil? Olha, olhando para a bola de cristal... O que a gente pode esperar? É difícil prever o futuro, com certeza. Mas olhando para as tendências, para os debates sobre a reforma tributária, podemos imaginar alguns cenários. Que cenários? Uma possibilidade é a simplificação das regras. Simplificação? Tornar o sistema mais transparente, fácil de entender. Nossa, essa seria uma ótima notícia. Porque a legislação é tão complexa, né? Que até os especialistas se perdem. Uma simplificação seria um alívio para todo mundo. Verdade. Tem mais alguma possibilidade? Outra possibilidade é a revisão das alíquotas e faixas de isenção. Buscando um sistema mais justo, mais progressivo. Certo. Quem ganha mais, contribui mais. Justiça social é fundamental. Qualquer debate sobre tributação. O objetivo do imposto de renda é financiar os serviços públicos. E promover uma sociedade mais justa e igualitária. Verdade. E tem mais alguma coisa que a gente pode esperar? Podemos imaginar um futuro onde o IRF se torna cada vez mais digital. Digital? Com a automatização dos processos. Cálculo, pagamento, fiscalização. Entendi. Tornando o sistema mais eficiente. A era digital está transformando tudo. E menos suscetível a erros e fraudes. É verdade. A digitalização do IRF seria muito benéfica. Seria, mas é importante lembrar que qualquer mudança no sistema tributário precisa ser debatida pela sociedade, com participação de especialistas e dos contribuintes. Uma reforma tributária precisa ser construída de forma democrática e transparente. Exatamente. Buscando um sistema mais justo e eficiente para todos. Isso aí. Bom, chegamos ao fim do nosso mergulho no IRF.
Espero que você tenha aprendido bastante. Espero que sim. E se sinta mais confiante para lidar com esse imposto. A informação é sua melhor arma na hora de lidar com o leão. É verdade. Continue se informando, buscando conhecimento. Isso. E em caso de dúvidas, procure um profissional especializado. Boa dica. A jornada no mundo das finanças é contínua. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.